acontecia algo ainda mais profundo nessa relação do sacerdote, quando o sacerdote chegava naquele ambiente, no Santo dos Santos, né, para fazer o sacrifício, para levar ali as ofertas. Acontecia algo a mais. Dentro do peitoral estavam também o Urim e o Turim. Eram duas pedras, sabe, que apontam para ouvir de Deus. Elas eram usadas para ouvir a direção que Deus daria para eles. Para tomar decisões, eles iam no Santo dos Santos e ali usavam aquela pedra, o Urim e o Turim. Sabe? Dois elementos misteriosos. Às vezes a gente não consegue, nem hoje ainda, os grandes estudiosos conseguem ter clareza exatamente como é que funcionava. Mas eles usavam para isso, para tomar decisão. Ninguém sabe exatamente como é que funcionava ao certo. Mas alguns diziam que eram lançados sorte, né? Qual tomada, o que era para ser feito? E ali aquelas pedras falariam. Então isso o sacerdote nunca estava diante de Deus, sabe, sem ele. Então essas pedras brilhavam e davam instruções para como deveria ser as decisões. Então, o sacerdote nunca entrava diante de Deus sem esses elementos, porque eram instrumentos para discernir a vontade divina. O povo, mesmo naquela época, eles dependiam de Deus. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Quantas vezes você toma decisão sem nem ouvir a Deus? Decisões, às vezes, importantes. Vai casar com alguém, não ora para saber se é aquele cônjuge. Vai orar pela sua profissão, né? Às vezes não ora, vai saber qual está mais dinheiro. Não depende do Senhor. Meu Deus, misericórdia, nós temos que fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes você não tem que fazer aquela profissão da moda aí. Você pode fazer uma outra e o Senhor vai te honrar do mesmo jeito. Você tem que entender isso. Então eles faziam isso para discernir a vontade de Deus. O Urim, então, significa luzes. Se você for lá e pesquisar no Google o que significa Urim, significa luzes, iluminação, clareza, revelação. Revelação. Né? E Tumim significa perfeição ou verdade. Então, o julgamento perfeito de Deus, sem erro, sem falha, sem sombra de dúvida. Então, uma revela e a outra diz se vai ou se não vai. Se vamos ou se não vamos. Então, juntos apontavam para a revelação perfeita de Deus. As duas pedras, os dois elementos. Era a revelação perfeita do que Deus gostaria que acontecesse. Então apontava para a revelação perfeita de Deus. Ele faz luz aos caminhos e guia com justiça e retidão. Esse era o propósito. Então, agora na nova aliança já muda. Não há necessidade mais de nós nos submetermos a essas duas pedras que era como lançar a sorte, né? Não. Nós não temos mais essas pedras escondidas, né, no peito do sacerdote humano. Temos agora o Espírito Santo, né, habitando dentro de nós. Ele é o nosso Urim e o nosso Turim. O Espírito Santo agora fala com você, meu Deus, hein? O próprio Deus falando com você, isso é privilégio demais, hein? Meu Deus, né? Eu fico pensando como é que quando nós chegarmos lá no céu, né, nós vamos encontrar aqueles grandes homens, né, de Deus lá. Eu quero encontrar com Davi. Não sei você, mas eu quero encontrar com Davi. Falar, Davi, como é que foi derrubar Golias? Eu quero encontrar com ele. Mas eu fico pensando também, ele deve perguntar para mim assim, e como é que é ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Como é que é? Porque eles não tinham o Espírito Santo habitando neles, né? Era algo impressionante. Então, nós somos um povo que vivemos num privilégio muito maior do que eles. E às vezes a gente não dá valor nisso. Hoje nós temos o próprio Senhor falando conosco. Antes era com o sacerdote que ele falava. Agora ele fala conosco. Nós podemos falar com ele fala conosco lá no seu quarto, lá no seu coração, vai trazendo paz. A paz é o árbitro. Essa paz quem produz no seu coração é o Espírito Santo. Você vai tomar decisões seríssimas na sua vida e o Espírito Santo traz paz. Essa paz é o árbitro para você continuar. Não sinto paz, não continue. O cursão vai trazer muita clareza sobre isso, né? No cursão a gente tem uma matéria que fala sobre isso. Amém? Muito importante. Então, ele trazia luz às nossas decisões, vai trazer clareza, luz. Papel do Umim, né? Do Cumim aqui, do Cumim não, do Urim. Cumim não é pôr na comida. Do Cumim, não é Cumim não, do Urim. Sabe, era de trazer luz e revelação. Então o Espírito Santo vai mover na sua vida trazendo luz, revelação. Quando você entende, sabe o que acontece? Você fala, agora eu estou entendendo. Meu Deus, está claro para mim. Não é assim? Funciona na nossa vida? O Espírito Santo vai trazer clareza. Está claro para mim. Estou convicto. Eu tenho certeza, eu tenho convicção.
Olha que precioso o Espírito Santo atuando na sua vida. Então, ele vai trazer clareza, luz na sua decisão. Ele vai revelar a perfeita vontade de Deus. Eu sei que é Deus. Onde você sabe? Não sei te explicar, mas eu sei. O Espírito Santo. É o Espírito Santo falando com você. É o nosso sim ou é o não. Ele é, não vá, faça, não faça. Né? Me lembro que a gente uma vez nós estávamos com a minha casa para venda, a gente ia mudar de cidade, e a gente querendo vender a casa, eu mesmo queria vender minha casa mais do que a minha mulher, mais do que a Renata. E aí foi um comprador lá em casa. E a Renata falou assim, não sinto que é para vender. E eu quero vender. Mulher tem mais sensibilidade, viu, Ítalo? Viu, Júnior? As mulheres são mais sensíveis. Isso o próprio Senhor fala, né? Isso é mais real mesmo. A mulher é o radar. Maridos, honrem as suas esposas. Quem está solteiro queira casar. Para ter uma mulher ao lado, assim, né? E eu me lembro muito bem que eu estava convicto, a proposta era uma proposta boa, né? Aparentemente ali boa. E a minha esposa, eu não sinto paz. Esse negócio não deve acontecer. E nós fomos embora, não fizemos negócio. Eu fiquei contrariado de não ter feito negócio naquela época, mas passou alguns 4 anos depois. Esse mesmo rapaz comprou na mesma rua que eu, um quarteirão atrás, uma casa lá. Eu conheci porque ele falou que ia montar uma agência de viagem. E ele colocou a agência. Então, a mesma agência que ia ficar lá em casa foi para lá. E eu conheci o vizinho dele, que é parente de um irmão nosso aqui, o Jazi, que tem uma chácara aqui em Goianápolis. E eu encontrando com ele, o coronel, esqueci o nome dele, coronel. E aí nós conversando lá, ele falando que esse vizinho, pronto, tomou rolo. Foi preso, não pagou o cara, era uma quadrilha que estava dando golpes. Aí eu fico pensando assim, né? Minha esposa estava ali, eu sinto que não é o Espírito Santo que estava falando com ela. Amém? Está entendendo como é que o Espírito Santo fala? Não tem uma explicação, não tinha nada, eu não tinha pegado a ficha do cara. Eu não tinha ido, ninguém me deu uma referência dele. A aparência do negócio era muito boa, mas o Senhor, o Espírito Santo, vai falar conosco, vai nos livrar de uma enrascada, de algo terrível. Nós precisamos apenas o quê? Envolvê-lo, incluir ele nos negócios, apresentar ele, orar. Então, ele é a voz que não falha. A voz do Espírito Santo não falha. É a direção que nunca erra. Não vai ser igual a do Júnior, que chegou lá e nós fomos no lugar errado. Estou brincando, Júnior, você não dirige no lugar errado. Mas o Espírito Santo não vai nos conduzir para um lugar errado. Se ele falar para você que esse negócio é para você entrar, você pode entrar, que vai dar certo. Está parecendo que não vai dar certo, mas se ele está nesse negócio, já está garantido que vai dar certo. Então, ele é um guia que nunca nos deixa no escuro. Ele nunca vai deixar você no escuro, porque ele é a própria luz. A luz está conosco. Outra coisa que você tem que entender, é que seja a paz o árbitro. O que um árbitro faz quando ele apita? Parou. O apito dele para tudo, ele tem uma autoridade. Ele tem uma autoridade. Então, Paulo nos ensina, conhece como que essa direção funciona. Quando ele usa o árbitro, ele está querendo que nós possamos entender. Paulo é muito pedagógico. Seja a paz o árbitro. Então, o árbitro determina se continua ou se vai. Você tem paz? Continua. Não tem paz? Não vá. É muito simples. Ele está dizendo isso para nós. Então, o juiz de futebol, ele faz isso. Quando ele apita, todos param. A bola está rolando. Ele apitou. Para o jogo no mesmo instante. Ninguém continua jogando. A autoridade do apito é absoluta. A autoridade do árbitro é absoluta. Então, a paz seja o que vai determinar você continuar ou não. É importante você entender isso. É assim é a paz de Cristo. A paz de Cristo que está no seu coração. É a paz dele, não é a sua paz. Tem coisa que você quer fazer, mas você não está sentindo paz. Eu quero fazer demais esse negócio. Vai ser muito bom para mim, mas você não está sentindo paz. Essa paz não tem nada a ver com você. É a paz dele, que ele coloca. Ou tira. Então, quando você anda em paz, esse é o sinal de que está caminhando certo. E interessante essa questão da paz. Eu aprendi isso com o pastor Luiz. Eu sempre, às vezes, ficava orando, irmãos, para ter paz. Mas você não tem que orar para ter paz. Você já tem paz. Agora, você não vai fazer se você não tiver paz. Se você ficar angustiado, agoniado, não estou sentindo paz, estou atribulado. Aí você não faz. Se está tudo bem, pode fazer. Eu senti paz. Mas tem gente que força, ultrapassa isso. Então, quando perde a paz, você deve parar. Se você continuar com a paz, siga em frente. Não pare, não olhe para trás, prevaleça, não tenha medo, vá embora.
mas você perdeu a paz, você para. Sabe? Mesmo que você não entenda o porquê disso, mesmo que você não tenha tido compreensão, a paz não entra em detalhes, mas é o árbitro que diz. Não, o juiz não fica explicando, não, ele para tudo. Ele não fica lá dando uma aula para quem não entendeu. Depois você vai lá ver os melhores momentos e vai avaliar. Agora é para seguir o jogo. Vamos embora, não vou te explicar nada não. É assim, a paz, sabe, ela não entra em detalhes com você. Quando você então perde a paz, você deve parar qualquer coisa que você está fazendo. O que você está fazendo que você perdeu a paz? Para! Não continua! Não avança! Outra coisa que você tem que fazer, então, além de seguir essa paz, você deve se encher da palavra. Fala assim, encher da palavra. Você tem que se encher da palavra. Paulo fala sobre isso, né? Ele está falando para nós que nós devemos encher. Então, Paulo continua, ele diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite em você ricamente. O que é uma coisa rica? Abundante. Riqueza é próspera, não é limitado, não é escasso. Não é escassez. Então, habite ricamente, abundantemente a palavra de Cristo. A paz aponta, mas é a palavra que instrui. Então, a paz vai te direcionar, mas é a palavra que vai te ensinar. A paz vai te conduzir, apontar a direção, mas a palavra vai te instruir. A coisa mais preciosa que você tem que ter é a palavra. Você tem que ter o conhecimento da palavra. Muitos querem viver apenas guiados por sentimentos. Nossos sentimentos são enganosos. Nossos sentimentos são enganosos, mas a palavra não. A palavra é tão poderosa, irmãos. Ela tem um poder tão grande. Então, você precisa de entender isso, que a palavra tem um poder. Você tem que voltar-se para a Escritura. A direção de Deus também está na palavra. A direção do Senhor está na Escritura, naquilo que está escrito. Está escrito, então, é a palavra, é o que Ele está nos instruindo. Ele está nos direcionando. Então, está na sua palavra. Se você quer ouvir a voz de Deus, comece a ouvir o que Ele falou. Olha o que a palavra de Deus aqui em Hebreus 4:12 fala. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ela divide alma e espírito. A palavra de Deus vai fazer você entender o que é a sua vontade e o que é a vontade de Deus. Olha o poder que tem a palavra. Quando você recebe a palavra, quando você se alimenta da palavra, quando você medita na palavra, a palavra tem esse poder que você não sabe como isso acontece. Para de querer entender como que os processos de Deus acontecem. Apenas creia que assim funciona. Então, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta, fala apta. Fala mais forte, apta. Para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Ela é capaz de discernir. Quando você vai para a palavra é capaz de te mostrar que você, na verdade, era algo da sua mente. Não, isso aqui é do Espírito. É o que vai confirmar. Olha a coisa que preciosa que é a palavra. Então você precisa, de entender que a paz é árbitro e você precisa se encher da palavra. Fala assim, a paz é árbitro nas minhas decisões, mas eu preciso, mas eu preciso me encher da palavra. Outra coisa que você precisa nesse caminhar para alcançar um ano próspero, de multiplicação, para ter um ano guiado pelo Espírito, nós precisamos também procurar o conselho sábio. Você precisa de procurar sabedoria. Uma vez eu estava falando isso com os irmãos aqui, é tão precioso que o Senhor derrama sabedoria na vida dos irmãos que estão sobre a sua vida, só para te honrar. Uma vez, eu me lembro direitinho dessa situação, eu fui lidar com a situação de uma pessoa que andava comigo, eu era líder, e eu não tinha vivido aquela experiência, eu não tinha então experiência de viver aquilo. Mas na hora que eu estava dando o conselho, eu senti que o Senhor começou a me usar. E eu comecei a dar um conselho da parte de Deus para aquela pessoa, que era algo que eu não tinha vivido, era algo que eu não tinha tido aquela experiência, eu não tinha passado por aquilo, acho que era alguma coisa ligada a filhos. Eu não tinha filhos naquela época da minha liderança, eu não tinha tido filhos ainda, demorei a ter filhos. E aí eu me lembro que eu dei um conselho. E na hora que eu dei aquele conselho, eu senti na hora, Júnior, que era de Deus. Por quê? Porque, na verdade, Deus queria honrá-lo por ele estar vindo a mim pedir um conselho. Não é porque não era para mim, o conselho era para ele, mas Deus estava honrando o coração daquela pessoa de buscar a instrução. Então, sabe, amados, é importante. Paulo acrescenta aqui, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente
Voltando lá em Colossenses, tá? Mutuamente. Então Deus também nos guia através de conselheiros espirituais, de discipulado. Sabe? Tem alguém que fala na sua vida, tem alguém de Deus para te instruir, pessoas mais maduras, que Ele vai colocar ao seu lado na sua caminhada. Nós precisamos, irmãos, desse tipo de aconselhamento. Então, quantas vezes nós estamos cegos em alguma área e um conselheiro cheio do Espírito de Deus abre os nossos olhos? Quantas vezes você já teve uma experiência dessa? Que foi através de um conselho desse que mudou a sua história, que mudou o seu salário. Fui conversar com o irmão falou isso, eu fui lá e ganhei uma promoção. Fui conversar com o irmão, meu casamento estava assim, aconteceu e foi ajustado. Quantas vezes? Mas será que você está disposto a isso? Sabe, então, a ser conduzido pela paz, a se encher do Espírito e, ao mesmo tempo, também buscar ajuda, direção daqueles que estão numa posição, às vezes, de maior, né, estão mais maduros espiritualmente falando. Então, a direção de Deus não é um ato solitário, é um ato onde nós aprendemos a andar na direção de Deus de forma comunitária. Quando você está junto com os irmãos, o Senhor vai usar esse ambiente para nos instruir. Ele vai usar uma pessoa para falar com você, sabe? E isso, vindo de Deus, vai produzir paz no seu coração. Você fala assim, gerou paz. O conselho vai trazer paz. A palavra que você vai se encher vai trazer paz. No fim, tudo é paz. A paz do Senhor, de Cristo no nosso coração. Então, outra coisa que nós precisamos entender, que Paulo nos instrui nesse texto de Colossenses, é que ele fala que nós precisamos andar com gratidão. Com gratidão, louvem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele está falando para nós sermos cheios do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Quando ele fala para nós cantarmos, sermos gratos, que nós louvemos a Deus com hinos, com cânticos espirituais, ele está nos instruindo a ser cheios. Ser cheios. Quando nós somos cheios, nós percebemos a paz no nosso coração. Então, em Efésios, ele conecta esse enchimento do Espírito ao sermos cheios do Espírito. Isso ativa o Espírito Santo para fluir. Quando você é cheio dele, o Espírito Santo ele tem liberdade. Ele flui. Você percebe. Você percebe, irmão. Você quer perceber o Espírito Santo te conduzir? Siga esses passos. Não é automático. As coisas de Deus não é automática. Não é vir para o culto e sair daqui tudo transformado. Você tem que seguir passos. Você tem que entender como que você deve conduzir a sua vida. Então aqui está a quarta chave. Essa aqui é a quarta chave. Quando você é cheio do Espírito. Sabe? Não é apenas você tomando decisão, mas é o rio de Deus te levando. Quando você é cheio, você percebe o Senhor te conduzindo. As coisas vão fluindo. Você viu essa expressão? Fluiu. Fluiu, não teve obstáculo. As coisas de Deus vão fluir. Em Ezequiel 47, né, fala do rio, aquela passagem que fala do rio. A água está dando aqui nas canelas, depois nos joelhos, depois na cintura, depois nos lombos, depois ela te encobre todo. O melhor ambiente que nós devemos estar não é quando você consegue decidir para onde você vai na água. Você sai brincando na beira da praia lá, chutando a água. O melhor lugar é quando você está no meio do rio, quando o rio te leva. Isso fala de dependência total do Senhor. Isso é algo precioso quando isso acontece. Sabe? Então, quando isso acontece, não é você mais quem vai. É o rio que te leva. A melhor coisa que tem é você falar assim, Deus fez. Como é que aconteceu isso? Não sei. Não foi nem eu que escolhi. Não foi nem eu que fiz. Quando eu fui ver, estava assim. Deus fez. Meu Deus. Que coisa preciosa. Como é que foi que vocês levaram aquele tanto de gente para o encontro, irmão? Não sei. Na última semana resolveu aparecer um monte de gente aqui, e não sei o que lá, e um veio por outro. Não. O rio assumiu o controle. Isso é precioso. Então, Deus disse, esse é o lugar mais seguro. Deixa o rio de Deus te conduzir. O lugar mais seguro, ele é em Ezequiel, ele fala, esse é o lugar mais seguro, porque eu vou te conduzir. Deseje ser conduzido. Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, irmãos. Quero liberar uma palavra profética sobre o seu coração. Sabe? Que você não vai viver perdido. Você não vai viver enganado, confundido, sabe? Você não vai viver confuso de forma nenhuma. Sabe? Você não vai ser guiado pelo acaso, pelo vento, sabe? Um dia depois do outro. Não, você vai ser guiado pelo Senhor. A paz de Cristo direcionando você para cada decisão da sua vida. Deixa o Espírito de Deus falar com você. A palavra iluminando o seu caminho, o urim na sua vida.
O Urim, né? A palavra de Deus fala que a palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus vai trazer luz para você poder pisar com segurança, sabe? Porque você vai desfrutar nesse ano. Você vai ter luz nos seus caminhos. A palavra vai estar brilhando diante de você. Você terá conselhos espirituais. Quando você precisar, vai ter alguém espiritual te esperando para falar na sua vida. Nós não vamos decidir a vida de ninguém, não, irmão. Mas Deus, o Espírito Santo, vai usar, como eu acabei de falar. O Senhor vai usar. Sabe, acima de tudo eu quero te dizer, o Espírito Santo, como um rio, vai te levar, sabe, aonde você não conseguiria ir sozinho. Aleluia! Você vai com o Espírito Santo chegar em lugares que você jamais pensou em chegar. O Espírito Santo vai te conduzir. Aleluia! Sabe? Então, essa é a segurança que nós temos. A segurança de nós termos Cristo. O fato de você ter Cristo, você tem que andar com esse entendimento. É uma revelação, é um entendimento, essa verdade. No Antigo Testamento, o sacerdote precisava de consultar as pedras escondidas no peito. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. A presença viva de Deus trazendo luz e revelação, conduzindo com a perfeição a verdade. Amém? Ele vai nos conduzindo. Você vai sentindo a paz. É tão interessante, irmão, que você vai sentindo paz. O suficiente a cada dia. Porque todos os dias você precisa tomar uma decisão. A decisão de amanhã você vai ter paz para ela. Pode ficar em paz. Não precisa ficar ansioso hoje, não. Não fique ansioso. Fique em paz hoje aqui. Mas é amanhã, pastor. Amanhã você vai ter paz. Amanhã a paz virá. Você não está entendendo. Pastor, é um problema que eu não sei como resolver. Não se preocupe. Amanhã você vai ter paz até para não resolver. Estou em paz. Não tenho como resolver. Você já viu uma expressão assim, aquilo que não tem solução, solucionado está? Não gerou paz? Gerou paz. Aí. Você tem um boleto para pagar. 10 mil, você tem 5. Já fez de tudo para arrumar mais 5. Não achou. Como é que você vai fazer? Vai sujar meu nome. Ué, eu não estou ensinando você a ser irresponsável, não. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que não tem jeito. Eu vou ter paz. Eu fiz de tudo. Tudo. E eu fiz de tudo. O meu tudo não foi suficiente. Clamei para o Senhor, mas Ele quer me ensinar algo. E eu vou ter paz, porque eu estou querendo aprender com Ele. E amanhã não resolve, mas depois da manhã Ele resolve. Eu pago um jurinho lá de R$200, porque Ele vai resolver, mas eu tive paz. Naquele dia, eu quero dizer, você vai ter paz no meio de qualquer situação. Confia no Senhor. Essa confiança que você tem, essa paz vem do Senhor na sua vida. Essa paz não tem nada a ver com você, tem a ver com a presença dEle na sua vida. A presença dEle habita em você. Aleluia, fala glória a Deus. Então, se você precisar de direção, não corra para a ansiedade. Corra para a praia. Não é para a praia, não. Para a paz. Tem hora que eu travo a língua aqui, enrolo a língua. Né? Corra para a paz. Né? Não se agarre apenas nas opiniões humanas, mas encha-se da palavra. Busca conselheiros cheios do Espírito. Não vai pedindo opinião de qualquer um, não, irmão. Você vai pedir opinião de qualquer um? Quem não tem temor do Senhor, quem não anda nos caminhos do Senhor, quem não teme a palavra, quem não alimenta da palavra, quem não tem a palavra, você tem que pedir conselho ou oração para aqueles que, sabe, têm a palavra. Você chega perto dele, você sente a unção. Você fala, olha o testemunho desse irmão, olha os frutos que ele está tendo. Você tem que andar com esse tipo de pessoa. São essas pessoas que devem falar na sua vida. Então, acima de tudo, permita que o rio de Deus te leve. Então, quando o Espírito te conduz, você nunca erra o caminho. Glória a Deus, nunca erra. Outra coisa que você tem que buscar nesse caminho, né, que vai te levar para a multiplicação, é justiça, paz e alegria no Espírito, que nós vamos ler aqui em Romanos 14, 17. Fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que serve desse modo é agradável a Deus, que anda na justiça, na paz e na alegria. Aquele que anda dessa forma, ele é agradável. Você quer agradar o Senhor? Quem quer agradar o Senhor? Só quem quer agradar o Senhor faz assim com a mão. Os que não querem agradar, faz assim agora. Os que não querem agradar. Por que nem todo mundo levantou aquela hora primeiro que eu falei, então? Todo mundo quer agradar, né? Eu creio. Todo mundo quer agradar. Então ele está dando aqui uma instrução para nós. Da maneira como nós servimos a Deus, como é que você serve a Deus? É com justiça, é com paz e alegria no Espírito. No verso 18, né? Lá
nós lemos agora, nós vemos que essa é a maneira que nós temos sucesso diante de Deus. Essa é a maneira que nós somos bem-sucedidos diante de Deus. E também diante dos homens. Às vezes a gente fala, não estou preocupado com homens, não. Mas nós deveremos preocupar, sim. A forma como nós abordamos aqui. Nós vamos falar aqui a pouquinho sobre isso. Então a Escritura diz que aquele que serve a Deus desse modo, aquele que serve dessa maneira, agrada a Deus. Qual que é o modo? Pela paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A justiça é a base de tudo, amado. Tudo acontece na nossa vida por meio da justiça. Fala para o seu irmão assim, você é justo. A justiça não é aquela que procede da obediência, da sua obediência, não. A justiça não é baseada no seu bom comportamento, na sua obediência aos mandamentos, o seu bom comportamento, mas é a justiça da fé, mediante a fé, a justiça mediante a fé, a justiça de Cristo, nos qual foi imputada, nos qual foi dada a nós. Então, é mediante a fé, na justiça de Cristo que foi dada a nós. Então, você anda confiado na justiça de Cristo, que foi dada para nós. Então, nós precisamos lembrar constantemente que nós somos justos. É pela fé que você é justo. Você é justificado pela fé, pela obra de Cristo, mediante a sua fé. Tudo é por meio da fé que nós acessamos. Nós acessamos qualquer coisa no Senhor é pela fé. E nós recebemos pela graça, mediante a fé. Você recebeu a salvação pela graça, mediante a fé. Amém? Tudo é pela fé, é mediante a fé, através. A fé é a parte que nos cabe para receber qualquer coisa do Senhor. Você não recebe nada do Senhor sem a sua participação. Sua participação é fé. Então nós precisamos lembrar constantemente disso. Não é o meu comportamento que define a minha condição de justo. Mesmo que eu não veja, continuo crendo, porque eu recebi o dom da justiça. Feche os seus olhos por um instante. Sabe, começa a meditar com o quanto você é justo. Você é justo. Você não está vendo, mas você é justo, amado. Você não consegue compreender isso, mas você é justo. Amém? Pode abrir os seus olhos. Qual que é o resultado de tudo isso? Dessa revelação acerca de que você é justo? Paz. Porque quem é justo tem medo de alguma coisa? Não tem medo de nada. Será que ele tem medo de ser preso pela justiça? Ele é justo. Quem que tem medo? É quem deve. Você agora é justo. O fato de você ser justo, você sente paz. Você desfruta da paz, o resultado disso. Isso é um fruto. O fruto da justiça no seu coração, dessa revelação, produz paz. Então, a paz, antes de tudo, é paz com Deus. Essa paz é paz com Deus. Você não vai ser castigado. Você agora é justo. Fala para o seu irmão, você não vai ser mais castigado. Aqui em Romanos 5 diz, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você tem paz é com Deus. A sua paz é com Ele. Né? Romanos 5:1. Se você quer servir a Deus de uma forma que agrada, precisa crer na justificação pela fé e desfrutar da paz que excede todo entendimento. Uma paz que ultrapassa a compreensão natural. Porque às vezes tem o religioso, quando ele se comporta bem, ele tem paz para chegar diante de Deus. A paz dele está firmada no bom comportamento dele. Agora aqui, você tem uma paz que você não depende de nada do que você fez. Foi totalmente dada pelo Senhor. O Senhor cumpriu lá na cruz, executou aquilo que nós deveríamos pagar. Ele pagou por nós, Ele pagou a nossa conta. É como se eu fosse lá no Didi pagar a conta da igreja. A igreja não tem conta, não. Graças a Deus. Mas vamos imaginar que tivesse. Eu fosse lá pagar. Ele falou, não, passou alguém aqui e pagou antes. Assim que aconteceu na sua vida, você agora está limpo diante do Deus. Seu CPF está limpo. Seu CPF não está na lista negra mais, não. Você está limpo, o seu nome diante do Senhor. Então, a obra que não é feita nessas bases, a obra que não é feita nesses princípios, não é agradável diante dos olhos de Deus e nem é aprovada pelos homens. Então, depois da justiça e da paz, a alegria transborda. Aleluia! Depois que você tem justiça, que você desfruta de justiça e de paz, você desfruta, sabe de uma coisa? De uma alegria. Uma alegria que vem no seu coração. Por que você está alegre? Não sei, eu estou alegre. Porque você é justo. Você está tendo paz. A sua vida tem paz, irmão. Você pode ter perdido o emprego. Você nunca encontrou com alguém, senão algum irmão cheio de fé, que ele acabou de perder o emprego e ele está feliz?
É porque por que ele está feliz? Ele não é um cara doido, não, porque ele perdeu o emprego. Aí ele está feliz porque perdeu o emprego. Mas é porque ele tem paz. Ele reconhece a justiça do Senhor na vida dele. Ele tem tanta paz que ele transborda de alegria. Eu tenho certeza que Deus vai me dar um emprego melhor. Por isso que eu estou alegre. Não é porque eu perdi o emprego, não é porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha identidade. E isso, amado, é uma paz. É algo extraordinário. Então, Deus tem prazer quando nós servimos Ele com alegria. Essa alegria de alguém que sai de uma notícia ruim e ele sai com alegria, é alguém que tem muita revelação de quem ele é. Isso alegra o Senhor se alegra, fala, meu Deus, esse filho meu, essa filha minha é precioso demais. Eu tenho que dar um presente para ele. E ele vai lá, é por causa do que ele espera isso de nós. Ele deseja que nós tenhamos alegria. Ele não quer que você fique triste, irmãos. Você que é um pai, tem filhos, como é que você gosta de ver seus filhos? Alegres, felizes. Você não quer ver eles tristes, não. Então, o que alegra o nosso Deus é vê-los, é nos ver felizes. Então, o pai que tinha prazer, né? O pai disse que tinha prazer em Cristo antes mesmo dele fazer qualquer coisa, antes dele ir para a cruz. Jesus não tinha feito nada, ele estava sendo batizado lá no Rio Jordão pelo João Batista. O Senhor falou para ele aquela voz que vinha do céu e falou assim, esse é meu filho amado. Ele tinha feito alguma coisa? Nada. Nada. Mas ele era alguém que o Senhor amado tinha prazer nele. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, você que acabou de converter hoje, irmão, tem 2 semanas que você se converteu, está vindo na igreja pela primeira vez, está ouvindo essa mensagem que você nunca ouviu antes, sabe? Não fez nada para Deus, e o Senhor chega para você e fala aqui, eu tenho prazer em você. Fala, mas como assim? Eu não fiz nada. Eu tenho prazer, porque esse é o nosso Deus, Ele tem prazer. É assim mesmo, nós somos altamente favorecidos, sabe? Assim como Ele é, assim como o Senhor é amado, assim como Cristo é amado, nós somos. Da mesma forma que Ele é amado, nós somos amados. Você precisa de entender isso de uma vez para sempre. Nós somos também aprovados pelos homens. Então, quando você faz a obra do Senhor dessa forma, com paz, sabendo que você é justificado pelo Senhor, com alegria, nós somos aprovados pelos homens. Os homens nos aprovam. Nós precisamos da aprovação dos homens. A aprovação dos homens é assim, nossa, que unção estava aquele culto. Nossa, que excelência a equipe do louvor. Isso é aprovação. Isso é aprovação. Isso é algo precioso. Isso é algo que acontece. Então, a palavra de Deus diz que aquele que serve a Deus em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, agrada a Deus e é aprovado pelo homem. Então ele é aprovado, aquele que faz dessa forma a obra do Senhor, ele tem a aprovação do homem. Então alguns ensinos que não devemos nos importar com a opinião de homens. Você já deve ter ouvido isso. Nos ensinam que nós não precisamos de ligar para a opinião de homens, sabe? Porque fala que por causa que não tem nada a ver, que às vezes é enganoso, que não tem nada a ver, mas quando se trata do ministério, quando se trata da igreja, nós devemos procurar a aprovação, colocar ela, porque a aprovação é um selo de excelência. A aprovação é um selo de excelência. Você pode observar que a gente caminha sempre querendo fazer sempre o melhor. Tudo que a gente quer fazer aqui, a gente quer fazer o melhor. Porque nós estamos fazendo para o Senhor, para ter o selo de excelência. A aprovação valida a obra. A excelência qualifica a obra. Abre a aceitação daquilo que está sendo pregado. Não produz um ambiente de incoerência, mas ao contrário, de aceitação. Outra coisa que nós precisamos nesse trajeto desse ano, que nós vamos sendo caminhando para desfrutar do Espírito Santo nos guiando para um ano de multiplicação, é o Espírito da sabedoria. Nós precisamos buscar. Então o Senhor Jesus mandou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, lá em Mateus 6,36. E todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. O que ele falou então? Primeira coisa que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça nós já encontramos aqui, amém? Em Cristo Jesus. Né? Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo fala sobre isso, que o reino de Deus é isso, é justiça, paz e alegria no Espírito. Acabou de falar. Então a palavra-chave aqui, no Espírito Santo, isso significa que todas essas coisas estão dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, sabe, o reino de Deus é paz, justiça e alegrias do Espírito Santo, que estão aonde? Em nós. Aonde está tudo isso? Em você. Você é o depósito disso, porque elas estão no Espírito Santo. Quando você busca em você mesmo, você vai encontrar tudo isso. O reino de Deus está dentro de nós.
Isso significa que todas essas coisas estão dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. O pensamento religioso transforma a palavra de Deus numa coleção de regras a serem observadas. Então, uma pessoa que é religiosa, a vida dela é uma regra do que pode e do que não pode. No Velho Testamento havia regras para serem obedecidas, mas no Novo Testamento temos o Espírito Santo para nos ensinar. O Espírito Santo agora está dentro de você te ensinando, te conduzindo, falando o que você deve fazer, o que não. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela reporta um hábito que muitas das vezes a gente quer trazer para hoje. Muitas pessoas chegam em mim, pastor, pode tal coisa? Pastor, pode isso? Você tem o Espírito Santo. Você agora é guiado pelo Espírito Santo. Você não é guiado mais pelo sim e pelo não. Você é guiado, porque talvez o que pode o outro já não pode. Talvez o irmão Breno pode fazer certa coisa, talvez o outro irmão já não pode. Porque o Espírito Santo às vezes dá liberdade para um, não dá liberdade para outro. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, amados? Então, você, não está meramente obedecendo a regras, mas você agora, a partir de agora, você está seguindo ao Espírito Santo. Tem gente que vai num cinema e pergunta, ele vai lá, quando ele chega, começa a ver o filme, ele fala, eu estou sentindo de Deus que esse filme aqui não me edifica. E vai embora, porque não é as regras, mas é o Espírito Santo conduzindo a vida dele. Então, essa é a forma mais elevada de obediência, seguir uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, a terceira pessoa, o Espírito Santo. Essa é a forma mais elevada de obediência, colocar a sua vida debaixo da obediência do Espírito Santo. Sabe, eu queria que você ficasse de pé. Queria que nós orássemos para poder